Bom, então a gente vai ver como esboçar o gráfico de magnitude de uma resposta em frequência do tipo polo real, né? O gráfico de magnitude do diagrama de Bode. Então, esse aqui é o padrão do polo real e eu tenho um exemplo aqui, que é aquele exemplo em que o ômega zero vale 100, né? Que a gente vai usar esse exemplo para plotar o gráfico aqui. Eu quero então encontrar o gráfico de 20 log da magnitude do H de ômega. Então, é 20 log da magnitude disso aqui, né? 1 sobre 1 mais J ômega sobre ômega zero. Isso é 20 log da magnitude. Eu posso dividir, né, a magnitude do numerador pela magnitude do denominador, né? 20 log de 1 sobre 1 mais J ômega sobre ômega zero. Então, tenho 20 log disso aqui. Vamos continuar aqui embaixo. Se eu tenho log de 1 sobre um determinado valor, né, eu posso fazer menos o log desse determinado valor, né? Essa é uma regra que se aplica aos logaritmos. Então, eu tenho aqui menos 20 log de o módulo de 1 mais J ômega sobre ômega zero. E o módulo de um número complexo, que tem parte real 1 e parte imaginária ômega sobre ômega zero, vai ser esse aqui. Raiz de 1 ao quadrado, né? 1 mais ômega sobre ômega zero ao quadrado. Ômega sobre ômega zero ao quadrado. Essa é a expressão que vai me dar o gráfico ali da magnitude, né? A gente quer expressar graficamente isso aqui, a gente vai usar 100 aqui no ômega zero como exemplo. Vamos para o primeiro caso aqui. Para frequências ômega muito menores do que ômega zero, o que é que vai acontecer? Bom, eu olho aqui para esse menos 20 log dessa expressão toda, eu vejo que se a frequência ômega for muito menor do que ômega zero, esse termo ômega sobre ômega zero ao quadrado vai ser muito pequeno. Então, a gente pode aproximar isso aqui tudo para 1, né, para esse caso. Então, eu vou ter menos 20 log de raiz de 1. O meu H de ômega, então, vai ser aproximadamente menos 20 log de raiz de 1. E isso aqui é zero, né? Eu tenho, então, 0 dB. Eu tenho ganho unitário, né? Essa resposta em frequência dá um ganho unitário, que, expressado em escala logarítmica, corresponde a 0 dB. Então, eu vou traçar uma reta aqui para frequências muito menores do que a frequência ômega zero, que nesse caso é 10 ao quadrado, né? Eu vou fazer a reta aqui começando no 10 ao quadrado mesmo. Então, essa é a aproximação que a gente tem para frequências menores do que 10 ao quadrado. Claro que quanto mais perto eu estou de 10 ao quadrado, pior é essa aproximação. E a gente já vai ver como tratar disso. Esse é o primeiro caso, então. Vamos para o segundo caso, que é para frequências ômega muito maiores do que ômega zero. Nesse caso, é esse termo aqui que vai ficar muito grande comparado a esse 1, né? Então, digamos que para frequências ômega muito grandes, esse 1 se torna insignificante. E a gente tem, então, um H de ômega aproximadamente menos 20 log de raiz quadrada de um número ao quadrado, corto, né? Ômega sobre ômega zero. Então, eu tenho menos 20 log de ômega mais 20 log de ômega zero.
Então isso aqui é constante. E aqui, a cada vez que eu multiplico o ômega por 10, né? Então vamos olhar para o gráfico aqui. Cada vez que eu multiplico por 10, e a gente chama isso aqui de uma década, cada vez que eu avanço uma década, eu vou perder 20 dBs, né? Eu vou subtrair 20 dB da minha resposta em frequência. Então eu digo aqui que eu perco 20 dB, então menos 20 dB por década. Então eu vou traçar uma reta que tem menos 20 dB por década, né? Ela tem inclinação menos 20 ali. E na frequência ômega zero ela vai cruzar o zero, né? Porque aí eu vou ter menos 20 mais 20, eu vou ter zero. Então, a minha reta, que representa essa aproximação para frequências muito altas, é essa aqui. Eu vou perder 20 dB por década. Claro que essa aproximação é melhor quanto mais longe eu estiver da frequência 10 ao quadrado aqui, que é a minha referência desse exemplo, né? E a gente vai agora para o terceiro caso, terceiro e último caso, que é para a frequência ômega igual a ômega zero. Nesse caso, vamos voltar aqui para a nossa expressão. Eu vou ter menos 20 log de 1 mais... se o ômega e o ômega zero são iguais, eu tenho 1 ali também, então 1 ao quadrado, né? Então, eu vou ter h de ômega aproximadamente menos 20 log de raiz quadrada de 1 mais 1. Então, é menos 20 log de raiz de 2. E se vocês botarem na calculadora, aí vocês vão ver que menos 20 log de raiz de 2 é menos 3 dB. Ou seja, nesse caso aqui, na frequência exatamente ômega zero, que nesse caso aqui é a frequência exatamente 10 ao quadrado, né? Nesse caso aqui, eu não tenho uma aproximação, eu tenho o valor exato aqui, e esse valor é menos 3 dB. Muito bem, então eu tenho uma reta para frequências menores do que o ômega zero, uma reta para frequências maiores do que o ômega zero, e esse pontinho aqui para exatamente a frequência ômega zero. Essas retas são as assíntotas, que representam a minha aproximação, e agora eu vou fazer um esboço do que seria a curva real, que para frequências muito baixas ela se aproxima daquela assíntota ali, para frequências muito altas ela se aproxima dessa outra assíntota, e exatamente na frequência ômega zero, que é 10 ao quadrado, ela vale menos 3 dB. Então, essa curva laranja é o que seria um esboço da verdadeira curva da magnitude de resposta em frequência para esse modelo de resposta em frequência aqui, que é o polo real. Vamos ver agora como é que fica a fase de uma função do tipo polo real no diagrama de Bode. Eu preciso, então, da fase do h de ômega, que nesse caso é a fase do 1 sobre 1 mais j ômega sobre ômega zero. Eu tenho a fase de 1, que é 0, menos, né, porque um número complexo no denominador eu posso representar como fase negativa, menos a fase do 1 mais j ômega sobre ômega zero. Então eu tenho a fase desse número aqui, né? Ele vai retornar um número quando eu coloco, eu entro com uma frequência ômega. E vamos ver aqueles três casos, então. Para frequências ômega muito menores do que ômega zero, esse termo aqui vai ficar muito menor do que o 1, eu vou ter então a fase de 1. E a fase de 1 é 0. Quer dizer, para frequências muito menores do que o ômega zero, que no meu exemplo aqui é 10 ao quadrado,
eu tenho a fase 0. Eu vou começar a representar aqui no 10 a 1. Aqui. Fiz a reta ali. Agora a gente vai ver o segundo caso, que é frequências ômega muito maiores do que ômega 0. Agora, é esse 1 aqui que vai se tornar insignificante comparado ao J ômega sobre ômega 0. Então, eu vou ter aqui um número imaginário, né? Esse cara aqui é positivo, esse ômega sobre ômega 0. Estou considerando só frequências positivas. Então, eu vou ter a fase de um número imaginário positivo, que é 90, só que aí eu tenho esse menos aqui na frente, né? Então, eu tenho menos a fase de J ômega sobre ômega 0, aproximadamente, né? Isso vai ser menos 90 graus, ou menos π sobre 2, né? Ou seja, para frequências muito maiores do que 10 ao quadrado, eu vou começar aqui em 10 ao cubo, eu tenho a frequência menos 90 graus. E quando a frequência é exatamente ômega 0, eu vou ter aqui, nessa expressão, 1 mais J1, né? Porque o ômega sobre ômega 0 vai dar 1. Então, eu vou ter menos a fase de 1 mais J. E a fase de 1 mais J, se eu colocar aqui no plano complexo, real, imaginário, então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho J. A fase desse número é 45 graus, né? Então, menos, eu tenho esse menos aqui, vai para cá, né? Eu vou ter menos 45 graus. Portanto, aqui eu tenho não uma aproximação, mas um valor exato, né? De menos 45 graus. E eu vou traçar uma reta aqui para eu usar como guia, ligando essas duas retas de aproximação que passam por aquele valor exato. E agora eu vou esboçar a função verdadeira aqui da fase. Ela se aproxima assintoticamente aqui dessa primeira reta para frequências muito baixas. Aí ela passa ali pelo menos 45 e depois ela se aproxima assintoticamente daquela outra reta ali para frequências muito altas. Então esse gráfico em laranja é o esboço do gráfico de fase que eu vou obter para a função de resposta em frequência do tipo polo real, nesse caso aqui com o ômega 0 igual a 100, né? 10 ao quadrado. Eu tenho aqui um outro exemplo em que eu apenas mudei o valor do ômega 0, coloquei 1000. Então o que é que vai acontecer? A gente vai traçar aqui as assíntotas. Lembrando que na magnitude eu tenho 0 dB para frequências menores do que o ômega 0, que nesse caso é 10 ao cubo, e depois começa a cair 20 dB por década, né? Fica uma reta aqui de menos 20 dB por década. E na fase, eu estou aqui 10 ao cubo, vai começar então em 10 ao quadrado, eu vou colocar fase 0. A partir de 10 a quarta eu vou colocar fase menos 90. Faço uma reta ligando essas duas outras retas aqui. E tenho aqui as minhas assíntotas de magnitude e de fase. E agora eu vou esboçar aqui o que seria a função verdadeira. Ele está configurado aqui para traçar retas. Pronto, tirei. Vou esboçar aqui o que seria a função verdadeira. Aqui a rigor o valor é menos 3 dB, ficou um pouco, no meu gráfico dá para ver que ficou um pouco abaixo aqui, mas o valor é menos 3 dB. E ali na fase, aqui eu tenho que cruzar exatamente o menos 45, então eu vou partir aqui de uma aproximação dessa reta, cruzo aqui
e depois me aproximo assintoticamente da outra reta. Então, esses seriam os esboços de magnitude e fase dessa resposta em frequência aqui. Então, basicamente, é só deslocar para a direita ou para a esquerda, né, conforme a frequência ômega zero, que a gente chama de frequência de corte. Se vocês repararem, esse é um filtro passa baixa, e se a gente usar o critério de frequência de corte de menos 3 dB, então essa frequência ômega zero que representa exatamente a frequência de corte desse filtro passa baixa. Então, conforme a frequência de corte, o gráfico fica deslocado mais para a esquerda ou mais para a direita. E assim vocês obtêm o diagrama de Bode de um polo real com qualquer frequência de corte. Para o zero real, que é essa expressão aqui, né, 1 mais j ômega sobre ômega zero, eu não vou seguir aquele passo a passo do caso anterior, e eu sugiro que vocês sigam o passo a passo e façam as aproximações aqui para esse caso, e vocês vão ver que para frequências muito menores do que a frequência ômega zero, que nesse caso aqui é 100, também eu vou obter 0 dB na magnitude. Vamos traçar aqui o gráfico da magnitude. E para frequências muito maiores eu vou ter mais 20 dB por década. Então ele vai crescendo aqui o ganho conforme eu aumento a frequência. E vocês vão ver também que exatamente na frequência ômega zero o ganho vai ser, deixa eu tirar das retas aqui, o ganho vai ser 3 dB. Né? Ao contrário do caso anterior, lá do polo real, que era menos 3 dB, aqui, em geral, o sinal das coisas vai mudar. Né? E aí a aproximação é essa aqui, né? Eu vou tender assintoticamente a essas retas aqui. Então, esse gráfico em laranja seria a aproximação da verdadeira curva de magnitude de uma função do tipo zero real. Nesse caso aqui, 1 mais j ômega sobre 100. E agora vamos ver como é que fica a fase desse cara. Também eu não vou fazer o passo a passo e eu sugiro que vocês façam. É um exercício interessante. Quando vocês fizerem ali, vocês vão ver que para frequências muito baixas, aqui a gente tem o ômega zero em 10 ao quadrado, então vamos começar aqui no 10 a 1. Eu tenho 0 de fase, e para frequências muito altas, que eu vou colocar aqui a partir de 10 ao cubo, eu vou ter, ao invés de menos 90, eu vou ter mais 90, só mudou o sinal ali. E aí vou ter essa reta ligando as outras duas. E exatamente aqui eu vou ter 45 graus de fase. E aí eu tenho o gráfico aproximado aqui, que vai passar aqui pelo 45. Então, esbocei aqui o gráfico de fase do zero real. Sugiro que vocês façam a dedução aqui como eu fiz a do polo real. Vocês vão obter esse gráfico. E aí, novamente, eu coloquei aqui para uma outra frequência, né? Nesse caso aqui, 1000, igual naquele segundo exemplo anterior. E, de novo, a gente vai traçar aqui as assíntotas. Então, a fase de um zero real começa em... a magnitude começa em 0 dB, depois passa a ganhar 20 dB por década, a magnitude. A fase começa em 0 e segue em 0 aqui a assíntota até uma década antes, e aí uma década depois eu coloco uma assíntota aqui em 90 graus e faço uma reta ligando as duas. E agora eu vou traçar o que seria a aproximação da função aqui. Ela vai ter 3 dB nesse ponto. Então seria algo assim. E aqui vale 45 graus, aqui é o ponto em que não é uma aproximação, né, em que o valor é exato. Está lá o gráfico da fase. E, novamente,
Conforme a frequência ω0 escolhida aqui, eu vou mover esses gráficos para a direita e para a esquerda, né? Mas o padrão vai ser sempre o mesmo, o formato vai ser sempre o mesmo.